Depois de todos esses acontecimentos, os soldados do governador Pilatos levaram o Senhor Jesus para o pátio interno do palácio dele, e esses tais soldados reuniram em volta do Senhor Jesus todos os outros soldados que naquele dia estavam ali no palácio do governador Pilatos. Depois de fazerem isso, esses soldados tiraram a roupa do Senhor Jesus e vestiram nele uma capa vermelha. Depois disso, os soldados fizeram uma coroa com galho cheio de espinhos e puseram essa coroa de espinhos na cabeça do Senhor Jesus e colocaram também um bastão na mão direita do Senhor Jesus. Depois de fazerem isso, todos aqueles soldados começaram a se ajoelhar na frente do Senhor Jesus e zombavam do Senhor Jesus, dizendo assim: viva o rei de Israel! Depois de fazerem isso, todos aqueles soldados começaram a cuspir no rosto do Senhor Jesus, e eles também pegaram o bastão que estava na mão direita do Senhor Jesus e começaram a bater na cabeça do Senhor Jesus com aquele bastão. Depois que os soldados romanos zombaram bastante do Senhor Jesus, eles tiraram a capa vermelha que eles mesmos tinham colocado sobre o Senhor Jesus e vestiram o Senhor Jesus com as próprias roupas dele. Em seguida, os soldados romanos levaram o Senhor Jesus para crucificarem ele. E assim que os soldados saíram do palácio do governador Pilatos, eles encontraram com um homem chamado pelo nome de Simão, e os soldados romanos obrigaram Simão a carregar a cruz do Senhor Jesus. Esse tal Simão era da cidade de Cirene. E quando eles chegaram ao monte chamado pelo nome de Gólgota, que traduzido significa Monte da Caveira, ali naquele monte, que era chamado pelo nome de Monte da Caveira, os soldados romanos deram vinho misturado com fel para o Senhor Jesus beber. Mas depois que o Senhor Jesus provou daquele vinho, ele não quis beber. Em seguida, os soldados romanos tiraram as roupas do Senhor Jesus e depois de fazerem isso, os soldados romanos pregaram o Senhor Jesus na cruz. Em seguida, depois que o Senhor Jesus já estava crucificado, os soldados romanos repartiram entre eles as roupas do Senhor Jesus, tirando a sorte com os dados, para ver qual seria a parte de cada um deles. Depois disso, os soldados romanos se assentaram ali perto da cruz do Senhor Jesus e ficaram vigiando ele. E quando os soldados romanos pregaram o Senhor Jesus na cruz, eles também pregaram uma tabuleta na cruz por cima da cabeça do Senhor Jesus, aonde estava escrito a acusação contra o Senhor Jesus, que se lia assim: esse é Jesus, o rei de Israel. Naquele mesmo dia em que o Senhor Jesus foi crucificado, os soldados romanos também crucificaram outros 2 homens que foram condenados por roubo. A cruz de um desses 2 homens foi colocada do lado direito da cruz aonde o Senhor Jesus estava pregado, e a cruz do outro homem foi colocada do lado esquerdo da cruz aonde o Senhor Jesus estava pregado. E todas as pessoas que passavam por aquele lugar zombavam e insultavam o Senhor Jesus, balançando a cabeça delas. E essas tais pessoas diziam assim: ei Jesus, você disse que era capaz de destruir o templo e que você mesmo ia reconstruir ele novamente em apenas 3 dias? Então, se você é mesmo o Filho do Senhor Deus, desça dessa cruz e salve a você mesmo. Os líderes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo de Israel também zombavam do Senhor Jesus. Todos aqueles homens diziam assim uns para os outros: esse homem salvou muitas outras pessoas, mas ele não é capaz de salvar a ele mesmo. Foi esse homem que disse que ele era o rei de Israel, não foi? Pois bem, se ele descer agora mesmo daquela cruz, todos nós vamos acreditar nele. Esse homem confiou tanto no Senhor Deus, e foi ele mesmo que disse tantas vezes que ele era o Filho do Senhor Deus. Então, vamos ver se o Senhor Deus quer salvar ele agora.
Até mesmo os ladrões que estavam crucificados ao lado do Senhor Jesus também zombavam dele. Ao meio-dia, o céu começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na total escuridão. Na 9ª hora do dia, o Senhor Jesus gritou bem alto e disse assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essas palavras traduzidas se pronunciam assim: meu Deus, por que é que o Senhor me abandonou? Algumas pessoas que estavam ali perto da cruz, aonde o Senhor Jesus estava pregado, ouviram o Senhor Jesus dizer essas palavras e disseram assim: ouçam, ele está chamando por Elias. Nesse momento, um dos soldados romanos que estavam vigiando o Senhor Jesus correu e molhou uma esponja em vinho comum, e depois de fazer isso, esse soldado romano colocou essa esponja encharcada de vinho comum na ponta de um bastão e encostou a esponja na boca do Senhor Jesus para ele beber. Mas algumas outras pessoas que estavam ali perto disseram assim: vamos ver se Elias vem para salvar ele. Nesse momento, após ter tomado do vinho, o Senhor Jesus deu um outro grito bem alto e morreu. Nesse mesmo instante, a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços de cima até embaixo, a terra tremeu e as pedras se partiram em pedaços. Os túmulos foram abertos e muitas pessoas que pertenciam ao povo do Senhor Deus e que estavam mortas foram ressuscitadas e elas saíram dos túmulos aonde elas estavam. E depois que o Senhor Jesus ressuscitou, todas essas pessoas entraram na cidade de Jerusalém e elas foram vistas por muitas pessoas que viviam naquela cidade. O oficial romano e os soldados comandados por ele, que estavam vigiando o Senhor Jesus, todos eles ficaram com muito medo quando eles viram o terremoto e tudo o que estava acontecendo depois que o Senhor Jesus já tinha morrido. E esses homens disseram assim uns para os outros: na verdade, esse homem era mesmo o Filho de Deus. E algumas mulheres que tinham acompanhado o Senhor Jesus desde a Galiléia e que tinham ajudado ele, também estavam ali perto e elas viram tudo isso acontecer depois que o Senhor Jesus já tinha morrido. Entre essas mulheres estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E quando já estava quase anoitecendo, chegou da cidade de Jerusalém um homem rico chamado pelo nome de José, que tinha vindo lá da cidade de Arimateia e que ele também era um seguidor do Senhor Jesus. E José foi até o palácio do governador Pilatos e ele, José, pediu para o governador Pilatos que o governador Pilatos autorizasse ele, José, a tirar o corpo do Senhor Jesus da cruz e sepultasse ele. E o governador Pilatos ordenou que o corpo do Senhor Jesus fosse entregue para esse tal José. Então, José saiu do palácio do governador Pilatos e pegou o corpo do Senhor Jesus, enrolou o corpo do Senhor Jesus em um lençol novo de linho branco e depois de fazer isso, José colocou o corpo do Senhor Jesus em um túmulo que ele mesmo, José, tinha mandado cavar para ele em uma rocha que ficava ali perto do lugar aonde o Senhor Jesus tinha sido crucificado. Depois que José colocou o corpo do Senhor Jesus dentro do túmulo, José rolou uma grande pedra para fechar com ela a entrada do túmulo e depois de fazer isso, José voltou para a cidade de Arimateia, aonde ele, José, morava. Maria Madalena e também uma outra mulher, que também era chamada pelo nome de Maria, estavam ali na frente do túmulo quando José colocou o corpo do Senhor Jesus naquele lugar. No dia seguinte, isto é, o dia depois do 6º dia da semana, que é o dia de sábado, os líderes dos sacerdotes e também os fariseus se reuniram com o governador Pilatos e disseram assim para ele: Senhor,
nós lembramos que quando aquele mentiroso chamado Jesus ainda estava vivo, ele disse que depois de 3 dias ele seria ressuscitado. Portanto, Senhor Pilatos, nós viemos aqui para pedir ao Senhor que o Senhor mande alguns dos seus soldados vigiar bem de perto o túmulo daquele homem até o 3º dia. Assim, Senhor governador, os seguidores daquele tal Jesus não vão poder roubar o corpo dele e depois dizerem para o povo de Israel que ele foi ressuscitado. Porque se isso acontecer, essa última mentira vai ser ainda muito pior do que aquela primeira. Depois de ouvir todas essas palavras que os líderes do sacerdote e também os fariseus disseram para ele, então o governador Pilatos disse assim para aqueles homens: levem com vocês esses soldados que estão aqui e vigiem aquele túmulo o melhor que vocês puderem. Então os líderes do povo de Israel foram até o lugar aonde estava o túmulo, aonde o corpo do Senhor Jesus tinha sido colocado, e eles puseram o selo de segurança na pedra que estava fechando aquele túmulo, e eles deixaram os soldados romanos ali para vigiarem o túmulo.